1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas, havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo ou o que é perfeito, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. E o verso 13, Paulo conclui dizendo: portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. O amor é o bem supremo. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos e buscarmos a face do Senhor. Pai Santo, nós mais uma vez nos achegamos à tua santa presença. Senhor, com humildade, com reverência, com temor, com respeito, pois estamos na presença daquele que é santo e todo-poderoso Deus, daquele que mesmo os anjos mais santos dos céus escondem seus rostos em virtude de tua santidade infinita, de tua glória majestosa, ó Senhor. A ti, ó Deus, adoramos, pois se estamos vivos, se temos esta rica, esta preciosa oportunidade de falar sobre algo tão importante, sabemos que nos foi concedido isso por tua graça, por tua bondade, por tua compaixão por nós. Por isso, Pai, a ti adoramos. Adoramos ao Senhor pelos irmãos reunidos. Adoramos ao Senhor por termos este meio de transmitirmos esta pregação, para que outros em outros lugares possam participar conosco deste ensinamento. E que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas culpas. Lembramos, Senhor, diante de Ti, somos pecadores, somos todo pecado, toda injustiça, falhamos a todo instante, mas recorremos ao Teu coração, misericordioso e bom, sempre disposto a perdoar, para que o Senhor nos aceite na Tua presença e nos abençoe com Teu Espírito Santo. E o fazemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o tema do nosso estudo é Amor, o dom supremo. E eu quero começar a falar sobre este assunto hoje, dizendo aos irmãos que, pela graça de Deus, tem havido um redescobrimento do amor. Nós temos compreendido pela Escritura que o amor é o centro, a essência do Evangelho. O amor é o cumprimento da lei dos profetas, diz Gálatas 5,14. O amor é o primeiro fruto do Espírito, Gálatas 5,22. O amor é superior até mesmo à fé
e a esperança, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. E a Bíblia diz também que foi o amor que produziu a cruz. Que Deus prova seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, Romanos 5:8. Então a Bíblia coloca o amor como algo supremo, como algo vital, como algo essencial no que diz respeito ao Evangelho. E a Bíblia diz também que a todo aquele que crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo derrama no coração dele o amor. Então o amor é essa marca distintiva da igreja do Senhor. Jesus disse que a verdadeira igreja de Cristo, ela seria distinguida das demais por uma coisa apenas. Não seriam pelos belos templos, pela eloquência dos pregadores, pela afinação dos cantores. O Senhor Jesus disse que numa coisa apenas a igreja dele seria identificada. Ele disse: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, várias vezes, reiteradas vezes, durante nossos estudos, durante esse ano eu venho repetindo este versículo. Pois o Senhor Jesus mesmo disse que o amor é a marca distintiva da igreja verdadeira. Não são templos, não são roupas, não são dogmas, não são tradições, não são prédios. O que define a igreja de Cristo é o amor. É o amor de uns para com os outros, é o amor fraterno. Nos lembramos também facilmente de outra passagem que coloca o amor como algo indispensável, lá em Tiago 1:27, quando a Bíblia diz que o centro da religião pura e imaculada diante dos olhos de Deus, nosso Pai, é o amor, é o cuidado com os órfãos, com as viúvas. Então, o amor é o centro da religião pura e imaculada diante de Deus. E é impressionante a quantidade, o volume de textos bíblicos que falam desta centralidade e da superioridade do amor com relação aos demais dons, ou às demais graças que nós recebemos de Deus através da salvação. E o ponto do apóstolo Paulo aqui no capítulo 13 é escrever que os crentes devem procurar com zelo os dons, os melhores dons, né? Você pode ler comigo aí 1 Coríntios 12:31, não é? O apóstolo Paulo deixa claro que os dons são algo vital, importantíssimo para a igreja. Por isso Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. Paulo diz: não desprezem os dons são importantes, vocês devem buscar os dons, devem buscar com zelo, com intensidade, os melhores dons. Só que no mesmo versículo o apóstolo continua dizendo: e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Ou seja, Paulo agora vai mostrar que há um caminho superior, uma vida superior acima dos dons do Espírito, que é o dom supremo do amor. Esse é o caminho mais excelente que Paulo propõe tratar aqui no capítulo 13. Mas antes de nós falarmos do texto bíblico propriamente, nós precisamos fazer uma pergunta. Nós sabemos o que é o amor? Nós temos em nós mesmos, na nossa mente, no nosso coração, uma definição do que realmente é o amor de acordo com a Bíblia. E por que nós precisamos fazer essa pergunta? Porque o mundo perverteu o sentido da palavra amor. Hoje há quem diga que amor é um sentimento romântico. É aquele sentimento do casal. Aquilo é amor. Há outros que dizem que amor diz respeito às nossas predileções, às coisas que nós mais gostamos. As pessoas dizem: eu amo isso, eu amo fazer isso, eu amo comer isso, eu amo ir a tal lugar, eu amo tal lugar. Então as pessoas, elas pensam que amor é isso. É o que ela gosta mais de fazer. Então, o amor aqui ela ganha uma nova conotação, que não é a conotação bíblica.
E é inegável, irmãos, que essa palavra, ao longo do tempo, teve seu sentido esvaziado, distorcido e adulterado. E hoje, quando se fala a palavra amor, nada tem a ver com o sentido bíblico da palavra. Mas nós temos que raciocinar e procurar saber quem é que teria o interesse de distorcer, de adulterar, de esvaziar o significado de algo tão importante. Qual seria a mente, né, que teria o interesse de transformar a palavra amor em sentimento romântico? É óbvio, é evidente que isso é uma estratégia do próprio maligno, do próprio diabo. O diabo, ele dá novas conotações às palavras. A própria palavra igreja, hoje, ela tem uma conotação diferente do sentido bíblico da palavra igreja. Então o diabo, com o passar do tempo, ele vai mudando o sentido das palavras, e a razão disso é para que os homens sejam induzidos ao erro. Que as pessoas pensem que amor é isso mesmo que ela pensa que é amor. Que isso que ela deduz que é amor, sem que ela entenda o conceito bíblico, a palavra amor que está contida na Bíblia e a qual o apóstolo Paulo coloca aqui para nós em Romanos 13 como esse dom supremo. Nós precisamos urgentemente resgatar o sentido original desta palavra, porque o amor é central. A religião verdadeira é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças, e amar o próximo a si mesmo. Então o amor é algo indispensável. E a gente precisa resgatar o sentido original. E para resgatar o sentido original da palavra amor, basta que nós façamos uma coisa muito simples. Que nós recorramos a um dicionário de grego, da língua grega, e procuramos saber qual a palavra que o apóstolo Paulo empregou aqui em Romanos 13 para se referir a amor. Tantas vezes que a palavra amor é mencionada aqui, qual é a palavra grega que o apóstolo Paulo usa? Ele usa a palavra ágape. Ágape é a palavra grega traduzida para a língua portuguesa como amor nas nossas Bíblias. Mas qual é o sentido da palavra ágape? Ela tem a ver com esse amor romântico, com esse sentimento? Tem a ver com as nossas predileções? Evidentemente que não. Ágape tem um sentido de amor incondicional, desinteressado e sacrificial. O que é o amor incondicional? Que é este amor de Deus por nós e o amor que nós temos que ter pelo nosso próximo. O que é um amor incondicional? É um amor que não impõe condições para amar. Não há condições para amar. Não é na parábola do bom samaritano, o doutor da lei, se os irmãos recordam aqui a minha última pregação, ele tinha condições para amar alguém. Tinha que ser alguém da mesma nação dele. O Senhor Jesus, já naquela parábola, coloca o amor como algo incondicional. Ou seja, não há condição. Pode ser o seu pior inimigo. É seu dever amá-lo. Isso é ágape. Esse é o amor da Bíblia. Esse é o amor cristão. Esse amor, ele é incondicional e ele é desinteressado. Quer dizer que aquele que ama, ama sem exigir nada em troca. Não é como o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, quando ele diz que se nós dermos uma esmola, não saiba a nossa mão direita o que faz a nossa esquerda. Ou seja, nós temos que amar de modo desinteressado, sem ter uma segunda intenção por detrás do que fazemos. E este amor ágape tem uma terceira característica, que é ser sacrificial. Não é? O que é amar sacrificialmente? É ir até as últimas consequências por amor a outro. Não é? Mas esse ágape, esse amor, não é amar quem ama você.
Ágape é amar o seu inimigo, é amar o desconhecido, é amar até mesmo a pessoa mais indigna do seu amor, pois foi exatamente com este amor que Deus nos amou. Se nos lembrarmos mais uma vez de Romanos 5:8, o mesmo apóstolo escreve, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus foi provado pelas criaturas mais indignas, que são os pecadores, indignos do amor santo de Deus. Então, isso é o ágape, esse é o amor. Ele é incondicional, desinteressado e sacrificial. É amar o mais indigno, é amar o desconhecido, é amar o inimigo. É seguir o exemplo de Cristo, que quando foi atravessado por pregos na cruz e foi levantada a cruz às 9 horas da manhã, a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo faz é abrir os seus lábios e orar ao Pai para que o Pai perdoasse os pecados dos seus inimigos. Ele ora, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus está expressando ali? Amor pelos seus inimigos. Esse é o amor da Bíblia. Esse é o amor ágape. Essa é a palavra que Paulo usa aqui. Esse amor não tem origem nos homens. Os homens não têm a capacidade de amar assim, sem que este amor seja dado ao homem pela graça de Deus. Este amor é uma graça que acompanha a salvação. Então, uma pessoa que é salva, ele recebe a fé, ele recebe a perseverança, ele recebe várias bênçãos, várias graças de Deus que acompanham a salvação. E dentre elas, a maior de todas é o amor. O amor é o dom supremo. E o próprio apóstolo Paulo explica isso no final. Ele diz que agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Por que Paulo diz isso? Porque depois que esse céu e essa terra passarem, nós não precisaremos mais de fé nem de esperança. Porque nós já estaremos vendo o que não podemos ver agora e já estaremos vendo, a esperança já vai estar diante de nós. Então essas coisas desaparecem. Mas o que permanece? O dom supremo do amor, louvado seja Deus. Então, o amor, o ágape, é uma doação de Deus. E uma doação tão bendita, tão grande, tão graciosa, tão rica, tão generosa, que supera a capacidade da nossa mente de entender este amor plenamente. Este amor flui da natureza de Deus, que nos amou primeiro, sem exigir nada em troca, sendo nós ainda seus inimigos, sendo nós pecadores. E é por isso, irmãos, que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus com todo o coração, mente e entendimento. E por que eu devo amar a Deus? Porque Ele me amou primeiro, e eu conheço pela Escritura o que Deus fez por mim, e isso faz com que o Espírito Santo derrame no meu coração o amor de Deus, como Paulo diz em Romanos. O Espírito Santo é quem derrama o amor de Deus em nosso coração. É o Espírito Santo quem nos concede este dom supremo do amor, que coloca este amor no nosso coração, porque sem Ele nós jamais amaríamos a Deus e jamais amaríamos o nosso próximo e até mesmo os nossos inimigos. Esse é a religião de Deus, gente. Esse é o centro do Evangelho. Essa é a verdade que permeia a Bíblia do começo ao fim. É o resumo de toda a adoração verdadeira. A adoração verdadeira é amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus com todo o teu coração. A adoração não diz respeito a cantores afinados, não diz respeito a levantar as mãos, a um ritmo, a ir a um lugar no domingo à noite. A adoração é amar. E foi isso que o doutor da lei, o sacerdote e o levita da parábola, contada na parábola do bom samaritano, não entenderam. E que o samaritano entendeu. Ele foi o único ali com o coração cheio de compaixão
pelo seu próximo. E ali estava a adoração verdadeira. Então esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Paulo diz a respeito aqui. É o mesmo sentimento que o samaritano teve lá na estrada de Jerusalém para Jericó. Aquele coração cheio de compaixão. É o amor que Paulo ele transmite aqui aos crentes de Corinto. E é nessa atmosfera de amor ágape, vamos chamar assim, que o povo de Cristo precisa viver. Esse amor ágape, esse amor sacrificial, precisa ser como que a atmosfera que a igreja vive. Não é? Mas para nós prosseguirmos o nosso estudo e entendermos o texto, é preciso fazer aqui uma breve contextualização. Porque o ensino de Paulo sobre o dom supremo do amor, que está no capítulo 13 de 1 Coríntios, está dentro de um contexto maior, que é o capítulo 12 e o capítulo 14. O capítulo 12 fala dos dons espirituais, certo? Ele começa dizendo a respeito dos dons espirituais. Então, o capítulo 12 fala sobre os dons espirituais, o capítulo 13 fala sobre o dom supremo do amor, e o capítulo 14, Paulo continua falando dos dons espirituais. Então, eu preciso entender esse contexto. Não é? Por que Paulo fala dos dons, fala do amor e volta a falar dos dons no prosseguimento dessa epístola? Por causa de uma questão particular da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era eficiente no uso dos dons. Era uma igreja que tinha muitos dons, que havia essa manifestação sobrenatural dos dons. Só que ela, por outro lado, era deficiente na prática do amor. Então é por isso que Paulo fala dos dons, fala do amor e volta a falar dos dons. Não é? Paulo quer dizer aqui que os dons, por mais maravilhosos e importantes que sejam para a igreja de Cristo, não trarão nenhum benefício para a igreja se eles não forem motivados pelo amor. O amor precisa ser a motivação por trás de tudo, inclusive dos dons espirituais. Então é à luz desse contexto, de uma eficiência da igreja dos dons e de uma deficiência desta igreja na prática do amor, que Paulo coloca esse capítulo entre dois ensinos sobre dons. E aí no verso 1 do capítulo 13, quando Paulo começa a expor o assunto, a desenvolver a questão, podemos ler até o primeiro versículo do capítulo 13, Paulo fala que o amor é superior às mais eloquentes palavras. Preste atenção no que Paulo escreve aí. Ele diz assim: mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. Por 3 vezes Paulo cita nos versos 1, 2 e 3, se eu não tivesse amor. Mas se eu não tivesse amor, se eu não tivesse amor. Então Paulo está dando uma ênfase, que sem o amor é tudo inútil. Sem o amor não há benefício. Se o amor não for a motivação por trás daquilo que alguém está fazendo, isso que ele está fazendo não tem qualquer valor para Deus. Tá certo? Então Paulo diz aqui, mesmo que ele falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, ele seria, as palavras dele seriam como metal que soa ou como um prato que retine. Paulo está dizendo aqui que um pregador ele pode ser um homem tão sábio que ele pode conhecer muitos idiomas e até mesmo a língua dos anjos. Não é? Se é que os anjos falam algum idioma diferente, nós não sabemos disso ainda, porque como o próprio contexto do capítulo 13 diz, nós conhecemos as coisas só parcialmente agora. Nós não sabemos se os anjos falam um idioma diferente, né, dos existentes da terra, se lá no céu, que idioma que fala lá. Só que Paulo, ele coloca isso, mesmo que alguém consiga falar assim, se essa pessoa não tem esse amor ágape, esse amor sacrificial, as palavras dele seriam semelhantes a um barulho monótono de um metal que ressoa. E essa é a mesma coisa de ficar batendo
num metal. Você já imaginou? Né? Pegar uma tampa de panela e uma colher e ficar batendo naquela tampa de panela. Se não tiver amor, assim são as palavras dos homens. Elas não têm qualquer valor para Deus. E por que Paulo faz referência a esse tipo de linguagem, de alguém que fala muitas línguas? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que ficava na Grécia. Não é? E na Grécia, eles davam muito valor à retórica, que é a capacidade, a arte de falar bem. Os gregos dominavam a chamada retórica, essa capacidade, esse domínio sobre a fala. Então, os gregos tinham uma facilidade de se impressionar com quem falava bem. E lá na igreja tinham pregadores excelentes. Não, o capítulo 1, verso 22 dessa carta mesmo, menciona lá que Apolo, que a Bíblia diz que era um homem poderoso em palavras, pregou lá, que o apóstolo Pedro pregou em Corinto, e que Paulo pregava lá, que era o próprio pastor da igreja de Corinto. E então havia uma certa predileção do povo, o povo estava meio que dividido. Qual pregador desses é mais eloquente? Qual pregador destes é melhor? Não é? Mas Paulo diz que os atos de alguém, se não forem motivados por amor incondicional, desinteressado, sacrificial, isso não vai produzir efeito algum. A própria motivação do pregador precisa ser o amor. Se um pregador fale muitas línguas, muitos idiomas, até mesmo os dos anjos, mas se não tiver amor, o que ele está pregando é algo vazio, algo sem propósito, algo que não produzirá efeito. E é o que Paulo continua falando nos versos 2 e 3. Veja que no verso 2, Paulo fala que o amor é superior aos dons espirituais. No verso 2 ele diz: e mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé, aqui a fé é o dom de fé, suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, o que ele diz? Nada seria, não teria valor. Então, os crentes de Corinto apreciavam também muito, além dos bons pregadores, o que eles gostavam muito? Manifestação de dons espirituais. Claro, isso chama atenção, é sobrenatural. E um ponto importante aqui, que precisa ser afirmado: não há nada de errado com os dons. Os dons são bíblicos, são verdadeiros. E a própria Bíblia diz que eles só vão encerrar quando Jesus voltar. Nós vamos chegar nesse ponto, está lá no versículo 10. Eles só encerram quando Cristo volta. Então, até lá, os dons fazem parte da igreja. E a igreja de Corinto apreciava muito os dons. Mas qual era o erro da igreja de Corinto que Paulo corrige no versículo 2? O erro deles era pensar que aqueles que recebiam dons eram crentes mais maduros e mais espirituais que os outros. Esse era o erro que Paulo está corrigindo no verso 2. E é impressionante porque é o mesmo erro que permanece até hoje. Hoje são dois extremos. Aqueles que colocam os dons espirituais num extremo, e há igrejas que colocam dom espiritual em outro extremo, não acreditam em dons. Não é? Essas igrejas que valorizam muito os dons, geralmente as pessoas acabam pensando isso mesmo. Que quem tem dom espiritual, quem tem algum dom sobrenatural, ele é mais maduro e espiritual que os demais. Porém, veja o que Paulo diz: mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, né? Ou seja, tivesse o dom de ciência, esse dom de conhecimento, todo o conhecimento, e mesmo que ele tivesse o dom de fé suficiente para mover montanhas, né? O próprio Senhor Jesus fala sobre isso, né? Que se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a este monte: desarraiga-te daqui e lança-te para lá. Esse é um provérbio judaico para falar que este dom de fé, né, por meio dele, Deus opera coisas sobrenaturais, coisas impossíveis aos homens.
Então Paulo está dizendo que mesmo que o homem tenha o dom de profecia, tenha o dom de ciência, tenha a fé, a capacidade de mover montanha, mas se ele não tiver amor, qual proveito tudo isso trará a ele? Nenhum. Você entendeu como o dom é, o amor é o dom supremo? Que o amor precisa estar em primeiro lugar? Antes da pregação precisa haver o amor. Antes da manifestação dos dons precisa haver o amor. E em terceiro lugar aí, Paulo fala que o amor é superior até mesmo às maiores obras de caridade. Preste atenção, escuta, leia na Bíblia, verso 3. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens, para o quê? O sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte: você pode gastar a sua fortuna para assistir, aliviar e diminuir o sofrimento de todos os pobres à sua volta. Se a motivação por trás disso não for o ágape, não for este amor sacrificial, o que você está fazendo é inútil, não vai te trazer nenhum benefício. Por mais caridoso que a pessoa pareça ser, o que precisa haver no coração é a motivação certa. Olha como Paulo vai além, inclusive. Ele diz, ainda que a pessoa distribua todos os seus bens e depois vá lá e entregue seu corpo ao martírio, se não for por amor, isso não trará benefício nenhum. Mesmo que entregue seu corpo a ser queimado, nada disso me trará benefício algum. Então, irmãos, quanto ao que foi dito nesses 3 primeiros versículos, todos tocam em pontos excelentes da vida cristã. A pregação, o uso dos dons, a fé, não é? a caridade, e até mesmo a capacidade de muitos servos de Deus ao longo da história de se entregar ao martírio por amor a Cristo. Todas essas coisas são coisas excelentes, são importantes. E essas pessoas que fizeram isso pela motivação certa, por amor a Deus, receberão grande recompensa no dia do Senhor. Na carta aos Hebreus é dito que os judeus hebreus, eles não queriam ser livrados das tribulações porque eles buscavam uma melhor ressurreição. Quer dizer, eles procuravam isso. Eles procuravam até mesmo o martírio, para que tivesse uma melhor ressurreição, morrer pela causa de Cristo, não a morte mais nobre. Então Paulo está dizendo isso. São todas coisas importantes, excelentes. Mas a motivação por tudo o que se faz precisa ser o ágape, o amor. Sem este amor, tudo o que você faz é inútil, é em vão. Então é o início de tudo. Por isso, o tema do culto é que o amor é o dom supremo. Ele tem que ser colocado em primeiro lugar. É a primeira coisa sobre todas as demais. É o amor. Depois Paulo fala, a partir do verso 4, sobre características distintivas do ágape. Como é que eu conheço como é que eu sei que ele está presente em mim? Como é que eu sei que ele está presente na vida dos meus irmãos? Como é que eu identifico uma pessoa em que realmente o ágape existe? Ele diz no verso 4, o amor é, em primeiro lugar, paciente, depois, benigno. Então, Paulo dá 2 características aí. O amor é paciente. Né? Essa palavra paciente é usada no original para falar a respeito de paciência com relação a pessoas, não paciência com relação às circunstâncias. Há um tipo de paciência que é relativa às circunstâncias, que a pessoa está sofrendo e ela precisa de paciência para suportar aquele tempo de sofrimento. Porém, o ágape não tem esse propósito. O ágape nos torna pacientes com relação às pessoas. Quer dizer, o ágape tem uma capacidade infinita de suportar os erros dos outros. Ok?
ok? Quem tem esse amor é paciente com as pessoas, pacientes com os erros dela e suporta os erros dela, continuando amando essas pessoas, mesmo que elas continuem errando com quem as ama. Você entendeu? Assim como o Senhor Deus. Nós erramos continuamente em coisas que deveríamos fazer e não fazemos, em pecados que cometemos, e Deus continua nos amando. Esse é o amor. E da mesma forma nós temos que nos comportar com relação aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos da igreja em primeiro lugar, mas também a todas as demais pessoas. O amor é paciente. O amor também é benigno. Está aí no verso 4. O amor é benigno. Não é? A palavra benigno aqui traz uma ideia de reagir com bondade diante de pessoas que nos maltratam. Vocês reparavam como o Senhor Jesus reagia com bondade diante das pessoas que o maltratavam? Esse é o amor ágape, esse é o amor verdadeiro, esse é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele é paciente com as pessoas e ele é benigno, quer dizer que quem tem esse amor, ele continua sendo terno e afetuoso com aqueles que o insultam e o maltratam. Porque este é o amor de Deus. Depois Paulo fala, na sequência, no verso 4, final do verso 4, sobre o que este amor não é. Não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência. Ele diz assim, o amor ágape não é assim. Então preste atenção, esse amor não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha. Então veja que aqui são 3 pontos que Paulo coloca o amor no aspecto negativo. Não é? O que Paulo quer dizer com esse amor que não é invejoso? Quem tem este amor, ágape, ele não sente inveja com a felicidade e o progresso alheio. As pessoas do mundo, elas não gostam quando outras pessoas, além delas, prosperam e vão bem. Elas não gostam disso. Né? Elas querem que tudo de bom aconteça só com elas. Porém, quem tem esse amor não é invejoso. Ele se alegra e se deleita quando o outro está bem, quando o outro prospera, quando o outro se prospera. E a palavra prosperar aqui pode ser tanto no sentido material, como também no sentido espiritual, principalmente. Ele não sente inveja, ele não se vangloria. Quem tem esse amor não se vangloria. O que é vanglória? Vanglória é gostar de falar de seus méritos e conquistas. Isso é vanglória. Você já viu aquelas pessoas que gostam de ficar contando assim, olha, mas Deus me usou de tal forma, olha, mas... A pessoa ela gosta de ficar contando, se vangloriando. Não há ali o amor de Deus. O amor de Deus não se vangloria, não se orgulha. Paulo diz aí no final do verso 4. Não é? Gostar de sentir orgulho dos dons que tem, sentir orgulho das obras que faz, pessoas que sentem orgulho da denominação que pertence, gente que sente orgulho de dizer, olha, eu sou uma pessoa cheia de fé. Esse não é o amor de Deus. Quem tem esse amor não se orgulha. O amor cristão não é assim. E por que não é assim? Porque o orgulho não é um sentimento que pode existir no coração de um cristão. Quando um crente se orgulha, ele peca. E por que ele peca? Porque ele pensa de si mesmo mais do que ele realmente é. E nós temos que pensar sobre isso, porque Paulo vai falar mais sobre isso aqui no capítulo 13. Não é? Tem uma passagem em Romanos, capítulo 12, verso 3, que Paulo diz assim, escuta, se você quiser anotar a referência, mas escuta o que Paulo diz. Paulo diz assim, não pense de si mesmo mais do que convém. Há pessoas que pensam que são grandes profetas de Deus. Pessoas que pensam que são, assim, os apóstolos de hoje, pessoas que se orgulham dos dons e das
características que tem. Porém, irmãos, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus não é orgulhoso. O amor de Deus é, sim, humilde. Pois o Senhor Jesus era manso e humilde de coração. Esse é o amor verdadeiro. O amor de Deus não se orgulha, é humilde. Ele é paciente, ele é benigno, não é invejoso, não conta vanglória, não se orgulha. E no verso 5, Paulo dá mais características desse amor. Ele diz, não se porta com indecência. Quer dizer, quem tem esse amor não se comporta de modo indecente, incorreto, vergonhoso. Quem tem esse amor não busca os próprios interesses. Quer dizer que quem tem esse amor não é egoísta. Quem tem este amor não é uma pessoa egoísta. O egoísta, ele busca seus próprios interesses. Quem tem o amor de Deus busca o interesse do outro. Também diz Paulo que esse amor não se enfurece, não se irrita, não vive irritado e nem guarda ressentimento do mal. Não guarda mágoa, não guarda rancor quando alguém faz mal a ele. Assim como o Senhor Jesus fazia. Como é que um crente que tem esse amor se comporta diante dessa situação do mal? Quando ele é afrontado, humilhado, ele não guarda rancor. Ele não guarda mágoa. O que ele faz? Paulo se esquece do que fica para trás e prossegue para o alvo. Ele não fica mastigando, cozinhando aquilo no coração. Ele não guarda rancor. E um outro aspecto do amor que você deve considerar está aí no verso 6. Quem tem esse amor não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Paulo quer dizer que as pessoas que têm este amor não se alegram com a injustiça. O que ele quer dizer? Paulo aqui está fazendo um contraste com o modo como as pessoas do mundo reagem quando ouvem que alguém caiu em pecado. As pessoas costumeiramente gostam de ouvir sobre pecados alheios e falar sobre os pecados dos outros. E o mundano, uma pessoa sem Deus, ela se alegra quando ela ouve falar que um crente caiu, que ele envergonhou e desonrou seu povo. Não é? As pessoas do mundo se alegram quando alguém que lhe fez o mal comete algum crime e cai em desgraça. As pessoas do mundo são assim. Mas e o crente? O crente não se alegra quando alguém que lhe fez o mal cai em desgraça. O crente não se alegra em ouvir sobre relatos de pecados alheios. Isso que Paulo quer dizer, que o crente não se alegra com a injustiça. Não se alegra com as iniquidades, mas congratula-se com a verdade. Ou seja, a alegria do crente qual é? É ver que alguém que vivia em iniquidade se converteu e vive agora em honra, piedade e santidade. Isso que ele quer dizer. A palavra verdade aí é o oposto de iniquidade. É a pessoa que se alegra quando ouve o relato de que alguém que estava em pecado se converteu e agora vive uma vida decente, honrada, piedosa, enfim. Então, os irmãos vão perceber aqui, né, que o que Paulo está fazendo é mostrando o que o amor ágape faz quando está presente em alguém. Ele não está nos dando uma ideia abstrata ou apenas para nós pensarmos. Ele está mostrando o que esse amor é na prática. O que ele produz no coração, o que ele produz na vida de uma pessoa quando este amor está presente. Então a Bíblia não trata desses aspectos no campo da teoria, porém no campo da prática. A Bíblia não nos mostra a questão desse amor no aspecto teórico ou tenta nos explicar o que esse amor é. A Bíblia simplesmente mostra para nós o que esse amor faz quando ele está presente em alguém. Ok? Então vamos prosseguir, vamos para o verso 7 agora. Quem tem esse amor, tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Então devemos nos lembrar do contexto. É o amor ágape, que é o amor a Deus e também o amor ao próximo. Ele diz que quem tem esse amor, tudo sofre. Não é? Essa palavra sofrer aí tem duas traduções. Suportar pode ser tudo suporta ou tudo cobre. Tem duas traduções para essa palavra. Significa o seguinte, que quem tem esse amor, tudo suporta. Ele suporta os insultos, ele suporta as ofensas, ele suporta os prejuízos, ele desiste de seus direitos por causa deste amor, e ele tudo cobre. A ideia aqui é que o crente não divulga falhas alheias, ele cobre. Você lembra lá da história de Noé? Depois que passou o dilúvio e Noé plantou uma vinha? Você lembra dessa história? Que Noé, então, pela primeira vez, foi Noé a pessoa que produziu vinho no mundo pela primeira vez. E Noé, então, encantado ali com o sabor do vinho, não sabia, porque Noé não conhecia os efeitos que o vinho produzia no homem, né? Foi o primeiro ser humano a tomar vinho. Então Noé, a Bíblia diz que ele se embriagou com o vinho. E o que aconteceu? O que acontece com algumas pessoas. Tem gente que toma vinho e sente calor, né? E Noé, então, se despiu, tirou as suas roupas. E a Bíblia diz que um dos filhos dele entrou lá, viu a nudez de seu pai e expôs a nudez de seu pai. Esse foi amaldiçoado por Noé. Mas os outros dois filhos, o que fizeram? Eles vieram de costas com a capa e cobriram a nudez de seu pai. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele tudo cobre. Ao invés de divulgar, cobre. Não é? Como Davi reagiu quando Saul morreu. O que Davi fez? Davi deu uma ordem, falou: vocês não falem sobre isso, não divulguem isso para que os nossos inimigos não se alegrem. Davi cobriu. E é essa a nossa posição, isso que um crente que tem esse amor faz. Ao invés de divulgar as falhas dos outros, ele cobre. Quem tem esse amor também tudo crê. Né? Nós devemos seguir o contexto aqui é a conduta alheia. Né? O contexto aqui é esse, a conduta do próximo, a conduta do outro. Então esse tudo crê diz respeito a nós, ao crente, que tem o amor de Deus, estar sempre disposto em acreditar que o caráter do outro é um bom caráter, menos se houver provas concretas do contrário. Então, o crente, ele nunca vai, por conhecer uma pessoa, olhar para ele e desconfiar dele, simplesmente por uma ignorância, por não conhecer bem a pessoa. O crente, ele vai sempre dar crédito ao caráter do outro, a não ser que haja provas contrárias disso. Isso que ele quer dizer com tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Quer dizer que o crente que tem o amor, ele não é impaciente com relação ao próximo e ele tudo suporta. Não é? A ideia aí é que o amor traz essa constância nas tribulações, nas perseguições e diante do sofrimento. Por isso que o crente tudo suporta se ele tiver este dom supremo em seu coração. Depois, verso 8, o apóstolo Paulo diz que o amor jamais é vencido. E eis uma grande verdade, não é? Porque a igreja do Senhor já vem atravessando tempos sombrios há muito tempo. Desde o início da igreja, desde o nascedouro da igreja, a igreja já enfrentava períodos sombrios. Porém, veja, passaram-se 2000 anos e o amor continua progredindo, avançando e vencendo. Por quê? Porque o mundo, o diabo, as hostes malignas ou as grandes perseguições não acabaram com o amor. Porque ele não pode ser vencido. Porque ele é o amor de Deus. E Deus não pode ser vencido. Então o amor, ele vai sempre prevalecer. Ele nunca vai entrar em colapso.
Por isso que a igreja ela sempre continua e ela vai existir na terra até o dia em que Cristo voltar. Porque o amor não pode ser vencido. Na verdade, a ideia aqui é que o amor vai passar o tempo e chegar até a eternidade. O amor atravessa com a gente no vale da sombra da morte e nos leva ao encontro face a face com o Senhor. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias, serão extintas. Mas havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Paulo está dizendo aqui o seguinte, que o amor, ele é o dom supremo. Que o amor precisa prevalecer sobre tudo. Sobre os dons espirituais, sobre línguas. As línguas silenciarão. O conhecimento desaparecerá diante do amor manifesto do povo de Deus. E em seguida, queridos, finalizando inclusive, o apóstolo Paulo ilustra de dois modos diferentes como é que esse amor ele se desenvolve em nós. Primeiro, Paulo ilustra falando a respeito do desenvolvimento de uma criança da infância até a fase adulta. E depois, por último, aí no verso 12, Paulo fala a respeito de um espelho onde nós nos vemos de modo obscurecido. Então preste atenção, vamos ler aí o verso 11. A primeira ilustração, ele diz: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. O apóstolo Paulo diz aqui, nestes versículos, que quando ele era menino, como que ele agia? Ele falava como menino, ele sentia como menino, amor, sentimento, amor. E ele pensava como menino. Não é? Mas quando ele chegou a ser homem, quando ele alcançou essa maturidade, ele desistiu das coisas de menino. Então nós podemos entender nas palavras de Paulo aqui o seguinte, qual é a explicação dessa ilustração que ele nos dá? Que os irmãos vão ver que esse é o mesmo raciocínio do verso 12. Paulo está dizendo aqui que enquanto nós estamos aqui na vida terrena, enquanto nós estamos aqui na terra, a nossa vida espiritual aqui é comparada com a vida de uma criança. Nós falamos, sentimos e pensamos de modo imperfeito. É isso que Paulo está ilustrando aqui. Assim como uma criança tem certas dificuldades em falar, compreender certas coisas, assim é a nossa vida aqui na terra ainda. Porém, na eternidade será o lugar em que nós teremos plena maturidade, chegaremos à idade adulta. Essa é a ideia que Paulo transmite aí nessa ilustração. E na segunda metáfora aqui do verso 12, os irmãos perceberão que é o mesmo raciocínio, porém de outra forma. Ele usa agora a metáfora do espelho. Ele diz, porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Paulo usa aqui o exemplo de um espelho, só que, evidentemente, claro, lógico, que os espelhos nos tempos de Paulo não eram como os espelhos de hoje. O que era um espelho no tempo de Paulo? Era uma placa de bronze polida. Isso era um espelho. Pegava uma placa de bronze, polia aquela placa de bronze, e então a pessoa refletia a sua imagem naquela placa de bronze. E é isso que ele está dizendo aí. Agora nos vemos por um espelho, de modo obscuro, ou seja, a imagem que se via no espelho nos tempos de Paulo era uma imagem turva, era uma imagem embaçada de si mesma, era uma imagem obscurecida, imperfeita de si mesma. Não é? Paulo aqui usa a figura para ensinar que tudo que vemos agora é limitado, o nosso entendimento sobre a nossa própria vida aqui é limitada. E nós podemos errar de modo muito fácil, porque tudo aqui é muito obscuro. Nós não vemos ainda com clareza todas as coisas. Mas ele diz, mas depois, na eternidade, veremos face a face. O que Paulo quer dizer? Nós veremos o Senhor face a face.
Hoje nós não vemos o Senhor Jesus. Hoje nós sentimos a presença dele. Hoje nós falamos com ele. Né? Hoje nós estudamos o ensino dele. Né? Cremos no sacrifício dele. Mas nunca o vimos face a face. Cremos em Jesus por meio da fé. Porém, Paulo diz que agora nós vemos tudo como com um espelho embaçado. Mas depois nós vamos ver tudo claramente. Quando? Quando chegarmos na eternidade, veremos Jesus face a face. E ele continua dizendo no mesmo verso: agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Não é? Paulo diz que agora o que nós conhecemos é em parte. Nós não sabemos como é a eternidade. Nós não sabemos como será a vida lá. Nós não sabemos a maioria das coisas a respeito da eternidade. Nós não sabemos, e a Bíblia não nos fornece as informações, porque a Bíblia não é um livro exaustivo. A Bíblia nos aponta as verdades principais para que nós creiamos nelas. Mas a Bíblia não nos detalha como será a vida eterna, por exemplo. Por isso que Paulo diz, agora nós conhecemos em parte. Mas depois nós vamos conhecer plenamente. Assim como também sou plenamente conhecido. Ele quer dizer o seguinte, eu não conheço o Senhor plenamente agora. Mas o Senhor me conhece plenamente. O Senhor sabe quem eu sou. Por isso, um conselho. Por nós não sabermos realmente o que somos aos olhos de Cristo, não seja orgulhoso. Nunca se orgulhe de pensar assim, olha, eu sou o último profeta da terra. Está cheio de gente assim aí. A gente já encontrou gente que tem umas ideias que ele pensa que realmente ele é o último enviado de Deus para a terra. Há pessoas que pensam assim. Jamais devemos pensar dessa forma. Em primeiro lugar, porque nós não nos conhecemos plenamente. Deus é quem nos conhece plenamente. Então, a nossa posição aqui deve ser de humildes. Não é? Por isso, se nós nos lembrarmos da última parábola de Jesus, em Mateus 25, aquela parábola das ovelhas e dos bodes, quando Jesus diz às ovelhas, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste comer. Todos conhecemos essa parábola. Eles fazem a pergunta assim, Senhor, quando te vimos? O que eles estão demonstrando? Humildade. Eles não se consideravam dignos do reino de Cristo. Então, as pessoas que efetivamente entrarão no reino de Deus na glória são humildes diante de Deus aqui. Consideram a si mesmos pecadores e injustos, salvos pela graça e misericórdia de Deus. Nunca se orgulhe porque você faz parte de uma igreja que tem dons ou não tem dons, porque você faz parte de uma igreja que estuda mais teologia ou não tem teologia. Nunca se orgulhe, seja sempre humilde, porque você não conhece a você mesmo, mas o Senhor conhece você. E nós nos lembramos, né? Já estou encerrando, só quero lembrar os irmãos desse ponto, que o próprio Senhor Jesus, em Mateus 7, 21, a respeito de uma profecia do tempo do fim, fala a respeito de muita gente, de uma grande multidão, que nunca havia se convertido de verdade, mas que enquanto eles estavam aqui na terra, eles pensavam que eram grandes aos olhos de Jesus. Porém, eles estavam redondamente enganados. Jesus disse para eles, não vos conheço. Por isso, lembre-se bem disso. Você ainda vai conhecer plenamente, mas você já é conhecido pelo Senhor. Lembre-se que é muito fácil você errar aqui, que você deve ser humilde perante Deus, humilde perante seus irmãos. Você deve se considerar o último, o menor. Paulo se considerava o maior dos pecadores. Humildade. O último, ele não se considerava digno de ser chamado apóstolo. Veja a humildade de Paulo. Seja humilde perante Deus, porque o amor, ágape, torna você humilde. Né? Esse amor, essas virtudes deste amor, é o que provam que você é uma pessoa salva. Você entendeu? Se você tem essas qualidades deste amor em você, significa que você está salvo. Que você é um salvo,
que você creu em Jesus e o Espírito de Deus está em você. E Ele derramou em você o amor de Deus. É por isso que essas virtudes existem em você. E que você ainda não conhece plenamente nada. Você vai conhecer tudo quando? Aqui no versículo 10 diz, quando vier o que é perfeito, então o que é parcial será extinto. Quando vier Jesus Cristo, o perfeito, então tudo o que é parcial será extinto. Aí veremos tudo face a face. E para encerrar o verso 13, quando Paulo diz claramente que o amor é o dom supremo, ele diz, portanto, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Né? Sem o amor, nem a fé, nem a esperança são fé ou esperança alguma. E por que Paulo diz que o amor é o que é o maior? Porque a fé tem fim. A esperança também tem fim. Qual é o fim da fé? O apóstolo Pedro diz que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então, quando nós estivermos seguros lá no céu, então nós não precisaremos mais de fé. Lá no céu ninguém terá fé, porque todos estarão lá já na presença de Deus. Então a fé, ela encerra seu propósito quando nós chegamos na glória. E a esperança também. Hoje nós temos a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória, nos afirma o apóstolo Paulo. Só que essa esperança também se consuma quando Cristo voltar. Porque então, todas as promessas de Deus estarão diante de nós e a esperança então desaparecerá. Mas o que vai permanecer para sempre? O ágape. Por isso que ele diz, o maior deles é o amor. O amor é o dom supremo, porque ele jamais desaparecerá. Um estudioso sobre esta passagem escreveu que o ágape será a atmosfera onde o povo de Cristo vai viver eternamente. Então, é neste ambiente de amor que o povo de Deus vai viver. Nós respiramos ar aqui. No novo céu, na nova terra, vamos respirar o ágape. Esse amor de Deus, perfeito, pleno e puro, que estará ali diante de nós. E eu encerro dizendo, irmãos, que para mim tem sido uma grande bênção e uma redescoberta a respeito do amor. Uma redescoberta. Nós entendermos esse ponto principal, o dom supremo, o maior de todos. Porque este é o remédio para muitos de nós. Esse é o remédio para muitos crentes. O ágape é o remédio para muitas denominações orgulhosas. O ágape é o remédio para denominações inteiras que estão como a igreja de Corinto, divididas, com faltas de amor. Não é? E esse é o dom supremo. O amor incondicional, desinteressado e sacrificial que é derramado em nós pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus por sua palavra e por seu amor, do qual somos tão indignos. Vamos orar, vamos glorificar o Senhor por essa bênção. Bendito Deus, nós adoramos o teu nome, te exaltamos, Senhor, porque reconhecemos diante de ti toda a nossa fraqueza e indignidade de recebermos do Senhor o amor. Meu Deus, graças te damos por tão grande misericórdia, pelo Senhor nos ajudar, nos abençoar, Senhor, nesta tarde. Nos fazer compreender, ó Deus, as riquezas da tua palavra. Nos dar, Senhor, luz e entendimento para resgatarmos o sentido tão importante do amor. Ajuda-nos, Senhor, a amar-te com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos, e que o Senhor nos abençoe para a glória e louvor do teu nome. Assim oramos em Cristo. Amém.